Olá, muito boa noite. O Atualidades Pampa está chegando aí na sua casa, onde quer que você esteja, seja qual for a forma que você está assistindo o nosso programa, entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul. Com as notícias, obviamente, que marcaram este dia, algumas esperadas, outras não, algumas surpresas. O TRF4 da 4ª Região negou o último recurso do ex-presidente Lula com relação ao caso do triplex em Guarujá. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tá sem sorte, coitado. Roubaram agora o passaporte e roupas dele de dentro de um carro, exatamente lá mesmo no Paraná. Daqui a pouquinho nós vamos saber. Também a presidente Gleisi Hoffmann, hoje e a senadora Ana Amélia tiveram um atrito. Fez um barulhinho nos cristais. E o julgamento da questão do Paulo Maluf continua, né? Começou e não terminou. Aliás, eu achei muito estranho, me esclareçam vocês, quando eu comecei a ouvir a primeira notícia que Fachin tinha votado, não sei o quê, que tomou para ele o assunto, e aí, mas não foi. Como é que foi essa coisa? Magda, na verdade a matéria vinha sendo muito esperada, porque ela vai pautar alguns outros julgamentos que virão adiante, mas é uma matéria bem complexa, porque primeiro a matéria a ser decidida é se caberiam embargos infringentes da decisão. Se couber embargos infringentes, a matéria foi decidida, a prisão foi decidida por voto do relator, então esta prisão seria ilegal e, portanto, teria havido uma supressão de instância. Caso não fosse necessário, caso agora eles entendam que não caberia mesmo os embargos infringentes, aquela decisão do relator, ela está valendo e eles passam então por último momento, que é decidir então num habeas corpus, que já tem uma liminar concedida de prisão domiciliar, onde ele está aguardando já em casa o julgamento dessas decisões. Então são 3 julgamentos. Ou seja, cada um ficou com uma parte. São 3 julgamentos dentro de um só, que está ocorrendo simultaneamente agora no desenrolar do dia. E o que significa rejeitar esses últimos embargos do ex-presidente Lula, o TRF4? Essa matéria foi amplamente tratada e agora, como ela veio como notícia, ela só veio com a manchete. Sim, não veio com a manchete, não veio com a explicação. Assim, foi o tradicional. Vamos lembrar a situação quando que eu usar hoje, a expressão, né? Logo todo mundo vai se lembrar. Lembram que se discutiu muito se caberia embargos dos embargos? Sim, exatamente. Essa é a expressão que a população comprou. Na verdade, foi aviado uns embargos de declaração que foram rejeitados. E o advogado de defesa, então, do ex-presidente, aviou novos embargos de declaração. E a partir dali se instituiu a discussão, porque saiu antes do julgamento dos segundos embargos de declaração, já saiu a ordem de prisão e todo aquele desenrolar que nós acompanhamos e debatemos muito aqui. Então, na verdade, agora não é um novo recurso. Está sendo julgado o segundo embargos de declaração, do qual nem há previsão legal da sua existência. E não muda nada na vida do Lula. Não, o que muda é que abre prazo, então, agora sim, para o aviamento do recurso ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Um para tratar de matéria infraconstitucional e outro para tratar de matéria constitucional. Então, há a terceira instância, vamos chamar assim. Então, este ato dá início a que o processo agora vá a Brasília, para o STJ e para o STF, para ter o julgamento definitivo. É o legítimo espetáculo de teatro, né? Carla, me ajuda, Carla. Eu quero falar de outro espetáculo, que não de teatro, mas de televisão, o que é o vídeo da Gleisi Hoffmann falando para a TV Al Jazeera, conclamando o mundo árabe, dizendo que o Lula é um preso político, que o golpe começou com a Dilma e que desde então não existe prova nenhuma contra o Lula. Então essa mulher não é louca, eu vou ter que concordar com o maluco. Sinto muito, gente, só de camisa de força. Não tem outra solução. Convidando todo o povo árabe para que se juntem a essa causa. Ela quer atentados terroristas. Mas foi por isso que ela se dispôs com a senadora Ana Amélia. Não, mas só pode, não tem como. As pessoas todas têm que ter limite, inclusive a dona Gleisi. Agora eu vou ter que baixar o Vitorino, porque não tem condições da pessoa ir numa televisão falar o que ela falou. E olha pra quem ela falou, né? Não.
Por favor, por favor. E não, outra... ela é sem vergonha. E eu vi vários... Não ofende os loucos. Sem vergonha e sem noção. Tweets falando, inclusive, do julgamento, porque o Lula foi julgado assim como qualquer brasileiro é julgado. Entraram com processo, foi recebida a denúncia, teve uma sentença de primeira instância, passou para a segunda instância, o colegiado avaliou, depois eles recorreram, entraram com habeas corpus, inclusive muitos dos julgadores que analisaram e que acabaram levando também o Lula para a cadeia foram indicados pela própria ex-presidente Dilma, 2 no TRF4, 3 no STJ, 4 no STF. Então, essas pessoas todas que julgaram, essas pessoas todas são erradas e o certo é o Lula. Não, por favor, alguém tem que parar. Alguém tem que parar essa mulher, porque ela, sinto muito, é senadora da República, mas não está se comportando como tal, na minha opinião. Não está se comportando como senadora, não está se comportando como uma advogada, que é o que ela é, né, de profissão. Ela efetivamente está deixando margem a uma série de coisas. E a bronca da senadora Ana Amélia foi justamente com relação a isso, dizendo que ela, com essas declarações, do jeito que ela fez, ela teria violado a Lei de Segurança Nacional por supostamente ter provocado, incitado os árabes contra o Brasil, entendeu? Porque, na verdade, foi isso que ela fez. Exatamente. Não tem outro nome isso que ela fez, né? E diz que o 8º artigo da Lei de Segurança Nacional diz que seria crime, abre aspas, entrar em entendimento ou negociação com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes para provocar guerra ou atos de hostilidade contra o Brasil. Que foi exatamente isso que ela fez. Tomara que seja punida agora, né? Inclusive com falta de decoro, quem sabe, parlamentar, dentro da própria instituição. Também acho. Me parece. Me parece que essa senhora criou lei e ordem. Ela criou uma lei e ordem, né? Dentro da cabecinha dela, aquela cabecinha amebesca dela, deve ter criado esse tipo de coisa. Ela incita... Amebesca, vem de ameba. Vem de ameba, né? E ela procede dessa forma, convocando, dando entrevista para essa televisão, Al Jazeera, que é uma televisão do mundo árabe. Todo mundo sabe disso também. Agora, quando eu fico pensando que se imputa ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva o codinome, né, de preso político, que para mim já chega a ser um codinome. Que preso político? Por que ele foi preso porque político? Ele é ladrão. Ele não é um preso político, ele é um preso comum, um preso normal, um preso que teve todas as chances, contratou os melhores advogados do país, que fizeram os embargos, como disse o Russo instantes atrás, e não resolveu porque a justiça brasileira, calcada em provas, robustas ou não, condenou ele em primeira e segunda instância aqui em Porto Alegre. Então isso é uma coisa que absolutamente já todo mundo sabe, qualquer pessoa que tem um mínimo conhecimento do direito e da lógica sabe disso. Agora, ela cometendo esse ato, como ela disse que haveria derramamento de sangue no Brasil, quando veio aqui para a 4ª região em Porto Alegre, o julgamento do Lula, vamos arrebentar, ameaças fortes, não aconteceu nada, deu uma chuvarada, foi todo mundo embora na hora, aquilo foi absolutamente ridículo. Essas pessoas que criam esse novo jeito de lei e ordem do Brasil, elas estão se tornando profundamente e absolutamente ridículas. O povo brasileiro não vai sair para a rua para brigar com ninguém, para lutar por ninguém, ainda mais lutar por um condenado pela justiça. Então as pessoas não entendem isso, que é gravíssimo o momento que nós estamos vivendo, e as pessoas ficam incitando os outros a cometer atos de rebeldia, atos de insubordinação. Quer dizer, existe uma lei, como aconteceu em Pelotas. O cidadão foi assaltado, reagiu a tiros, ele tinha porte de arma, o pessoal foge, os 2 rapazes caem da moto, acidente, vem SAMU, ele descobre onde está o SAMU, vai lá e mata os 2. Em Pelotas. Mata os 2. Matou os 2 na frente do brigadiano. O brigadiano puxa a arma e dá um tiro na perna dele para ele cessar de fazer aquilo. E o delegado enquadra ele. Ele executou os 2 rapazes. Ele prendeu, está decretada a prisão dele. Sim, então hoje eu fui criticado na Rádio Pampa porque eu disse que ele não podia ter feito isso. Quer dizer, então nós vamos estar acima da lei e da ordem, como foi essa senhora, essa Gleisi Hoffmann, está fazendo. Ela não tem absoluta condição moral, ela é acusada de ter recebido R$1 milhão para sua campanha ao Senado na época que ela foi candidata. Tanto é que ela não é mais candidata ao Senado porque ela sabe que não tem a mínima chance.
chance. Então, nós estamos vivendo num momento grave no Brasil. Se vocês pensam que o Brasil, os brasileiros vão sair de novo à rua com panelaço e tal, podem perder a esperança que ninguém vai fazer isso, ninguém vai fazer isso para o seu Lula. O seu Lula respondeu um processo, foi condenado, vai recorrer, já recorreu e vai cumprir a sua pena normalmente, como outros no Brasil fazem, inclusive tendo uma cadeia de luxo. Tu sabes, Mari, que o conceito da área política fica difícil de defender, né? Essa senadora, junto com a Aécio, nós tivemos 3 senadores que viraram réu só nos últimos 6 meses. 3 senadores, o Aécio, essa e tem mais um. Eu só quero dizer que como nós falamos muito nela, e saíram aqueles memes que ela iria visitar o Lula, como é que foi? Eu fui buscar informações e descobri que essa senhora é casada e continua casada. Mas cadê o marido dela? Parece que ele não consegue mais sair de casa, ele não passa na porta. Não é por isso. Não é porque ele está gordo, né? Não é por isso que ele não pode sair de casa. Ele também está com problemas. Só que ele fica quieto, ele também está com problemas, tem prestações de contas à justiça para fazê-lo e está se defendendo. Mas ele é casado. Fui atrás de informações para ver se poderia estar acontecendo alguma coisa oficial, mas me parece ser oficiosa. Essa é oficiosa, O senhor está com o cabelo diferente. Que vocês não perceberam, mas assim... Ele está com chuca. Não, ele cada dia ele vai botando um pouquinho da franja, ele bota uns fiozinhos. Hoje está quase com a franja total. Está com chuca. Está com uma ondinha. Eu quero dizer que hoje, pela premência das notícias, estava acontecendo muita coisa. Eu não pude fazer, não pude dar aquele trabalho. Não, exatamente. Mas ele estava envolvidíssimo com as notícias. Entrei direto, esbaforido aí para chegar com as informações atualizadas. E a franja dele fazia em prejuízo da minha franja. E o batom lindo da nossa Jéssica. O batom da Jéssica é humilhante. Obrigada. Um pink, né? Para dar um colorido na vida. Aguardamos os e-mails que chegarão com certeza, Magda. O senhor pede também. Mandem e-mails, mandem. Agora mandem, né? O senhor não pode reclamar. E as roupas e documentos pessoais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, incluindo seu passaporte, foram furtados na madrugada desta terça-feira em Curitiba. As informações foram confirmadas por quem? Pela Narizinho, Gleisi Hoffmann, e pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná. Agora, por que estava dentro de um carro, onde é que estava, a gente não sabe. E o nome dele é Moura Pinto, assessor dele, aquele que comprou os pedalinhos. É esse cidadão que comprou os pedalinhos que ficam no sítio de Atibaia, lá que deu a nota e tal, que fazia os pagamentos todos. Ele é o que ele é? Ele é um subtenente do Exército, assessor especial do senhor Lula, né? Como é que o Lula mantém todo esse establishment? Como é que ele consegue manter toda essa equipe, Porque eles estão empregados em outros lugares. Eles prestam serviço para ele, mas estão empregados em outros lugares, apesar de que o ex-presidente tem direito a ter um número X de assessores. Ad eterno. Ad eterno. Segurança e coisas assim, ele tem. Mas ele já parece que seguro, são 6. Não sei. Aliás, o Esquivel, o Nobel da Paz de, 1980, que queria dar um prêmio também Nobel para o Luiz Inácio Lula da Silva, se meteu de pato a ganso e a juíza cortou as asinhas dele. Ela negou a autorização para que o Prêmio Nobel da Paz de 1980, o argentino Adolfo Pérez Esquivel, visite Lula na Superintendência da Polícia Federal. Além da sala onde ele está, Esquivel solicitou autorização para inspecionar as demais instalações da Superintendência na condição de presidente da organização não governamental Serviço de Justiça e Paz. Isso é uma palhaçada, né, gente? Isso é uma palhaçada. Vai fazer isso nos Estados Unidos. E a justiça ainda tem que perder tempo com essa gentalha. Aqui no WhatsApp, o PT, PSOL, PCdoB não vão parar de nos afrontar enquanto Lula não for solto e
enquanto não for candidato à presidência da República. Muito grave o momento, é o que diz a Maria Helena Avelini. É verdade. Também aqui no WhatsApp, boa noite, bancada. É revoltante o que a senhora Gleisi está fazendo, incitando a violência e a desordem, sem falar do marginal do Boulos, o qual também faz a mesma coisa. E o que mais preocupa é a omissão da justiça em relação a estes absurdos. Será que irão continuar impunes? Pergunta o Guilherme de Gravataí. E por fim, com franja ou sem franja. Boa noite. Aprovamos o novo integrante da bancada. Além de muito inteligente, é um gato. Beijos, Sandra Beatriz. Muito obrigado. Te cuida, Vitorino! Muito obrigado, Sandra. Não, eu só queria abordar essa questão do Lula, que está longe de terminar, né? Eu nominei, eu não sei se essa semana ou na semana próxima passada, a estratégia do PT para registrar a chapa. Então, significa que nós estamos com uma eleição que tem que registrar uma chapa até 15 de agosto e só pode ser impugnada até 17 de setembro. Então, esta matéria está muito longe de encerrar, né? Nós vamos voltar a discutir muito aqui e ainda, provavelmente, Magda, com a fotinho do ex-presidente na nossa cédula. É verdade, porque ele... Que seja a cédula impressa. É o que todo mundo quer. Essa matéria também rende outra discussão, né? Rende outra discussão. Lembrando que nesta segunda-feira, dia 23, tem início a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Do dia 23 de abril até o dia 1º de junho, crianças com idades entre 6 meses e 5 anos e os maiores de 60. E os trabalhadores de saúde, professores, pessoas privadas de liberdade, o Lula vai se vacinar. Com necessidades especiais, gestantes, mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias e anos também, indígenas poderão ir a um dos postos de saúde para receber o imunizante. A gripe deste ano protege contra a H1N1, a influenza B e a H3N2, que essa que é nova, já provocou um aumento muito expressivo, muito significativo de casos, inclusive de mortes relacionadas a esta doença. Claro que não aqui no hemisfério norte, mas, portanto, é importante que as pessoas... Nós temos um amigo que estava com essa gripe, não estava, Cantofani? O Rafão estava com a H3N1. Agora há pouco tempo. Magda, se a gente pode prestar um serviço, é nesses depoimentos que a gente dá. Eu quero dizer assim que há uma década faço essa vacina. E é extraordinário. Realmente, tu não te gripas, tu te protege, né? Te dá os efeitos. Então, se eu tivesse que dar alguma contribuição para os nossos telespectadores, seja incentivar que façam efetivamente essas vacinas protetivas de gripe, seja contra que vírus for, porque elas realmente trazem um benefício no cômputo geral à sociedade. É verdade. Já que nós estamos falando de saúde, não deixa de fazer parte, mas eu quero que vocês me expliquem uma coisa. A gente vive falando que em alguns setores, né, do Brasil não tem verba para cobrir todos os gastos, seria necessário mais dinheiro. Mas o governo do Michel Temer, através do Ministério do Planejamento, baixou a portaria 75, que o que é? Remaneja recursos do orçamento. Neste caso, foi para a Secretaria da Comunicação, o SECOM. E de onde remanejou este dinheiro? Do Sistema Único de Saúde. Cerca de 209 milhões de reais foram remanejados dos recursos que estavam previstos para serem aplicados no Sistema Único de Saúde, nas políticas de combate à violência contra a mulher, na reforma agrária e no setor de aviação e transporte, que foram realocados, no caso, para as propagandas, para a Secretaria de Comunicação, em véspera de eleição, né? E agora? Se ninguém entra sobre o assunto, eu entro porque eu quero complementar. Por favor, e até tinha preparado isso. Porque isso é um desses absurdos que não há verba porque não se quer. Sim. Porque se arrecada em 27 estados, se centraliza e o poder centralizador faz dessa verba o que tu nominasse. Aí é um mau exemplo de malversação do dinheiro público. Essa é a questão. Mas tudo está linkado com a busca de popularidade da possível candidatura do presidente Temer. Nós já abordamos aqui. A rejeição dele
em janeiro era 70%, continua 4 meses passados, e toda essa verba de propaganda continua 70%, ele não conseguiu alavancar. Eles se justificam, e aí me impressiona, Mari, os assessores do Temer se justificam terceirizando responsabilidade. O caso foi a Marielle, foi o Lula que deixou o eleitor mal-humorado. As explicações são as melhores. Pífias. Pífias, que não subsistem a uma análise mais profunda, né? Então, a popularidade dele continua assim. E alguns assessores ainda propugnam a candidatura dele, acham que que vai passar isso aí, e aí ele vai poder, porque os índices econômicos dele são extraordinários, entre aspas, então poderão lançar com mais tempo essa candidatura. Então, é isso, Jéssica. Isso é malversação do dinheiro público. Tu tira da saúde, tu vê esses postos de saúde aí, as pessoas querendo dar nos médicos já como não se esses tivessem suficiente, culpa, né? Como se esses tivessem culpa, né? Às vezes aparelhos estragados e não tem verba, é exatamente para fazer divulgação de campanha. A Secretaria de Comunicação enviou uma nota e informou, né, que se trata de uma recomposição. E tais recursos estavam previstos no orçamento deste ano, mas foram cortados pelo Congresso. Por favor, né? Boa noite, Magda. Eu não sei o que aconteceu ontem, mas eu vou ler o direito de resposta ao Chicão do Dilon Camilo. Chicão, isso é pra ti. Sim. Temer realmente foi eleito na chapa de Dilma, conforme respondeu o Chicão ontem no programa. Eleito Temer, foi colocado numa sala, por sinal muito bonita, para fazer palavras cruzadas. Tanto é verdade que reclamou em carta que nunca foi chamado para opinar sobre qualquer decisão. Portanto, amigo Chicão, Temer é fruto dos batedores de panela, que tiraram Dilma e colocaram Temer a dirigir o Brasil através do golpe. Dilon Camilo de Canoas. Não, Temer é fruto de uma chapa que foi recebida pelo TRE naquele momento, que seria Dilma para presidente, Temer para vice. Ora, se Dilma e Temer ganham da chapa Aécio, ele é o vice-presidente da República. O impeachment nunca no mundo, no planeta todo, o Mário pode confirmar para mim, é feito em cima de uma chapa, é feito sobre um indivíduo, impeachment sobre o presidente. O presidente cai fora, entra o vice-presidente. Esse vice-presidente advém da chapa. Ele não advém do panelaço que pediu Dilma. O panelaço pediu Dilma por uma questão de dignidade do povo. Aí Dilma é afastada e nós ganhamos Temer no colo. Isso é que nem aquela história do casal separa e a mulher te deixa uma dívida. Tu abraçou a mulher, tem que abraçar a dívida. Eu já abracei uma dívida de um carro. Fiquei pagando um carro, não estava mais com a mulher. E ela enquanto cara. Mas quando eu abracei ela, eu abracei um conjunto de coisas. E nesse conjunto de coisas veio um carro endividado. Então eu tive que abraçar. Nós pegamos um carro endividado. Temer. Muito bem, Chicão. Eu gostei, essa tua atitude foi muito nobre. Pela primeira vez se te refere a uma companheira, uma parceira, uma mulher, com essa dignidade. Muito bem. Chicão é maravilhoso. O senhor Bolsonaro, pré-candidato, a chapa ainda não foi homologada, né? A presidência da República está recebendo o apoio da comunidade judaica, da Associação Brasil-Israel. Mais de 7.000 assinaturas foram recolhidas dando apoio à candidatura dele, né, do ex-capitão. Essa Associação Sionista Brasil-Israel disse o seguinte: Bolsonaro é um grande amigo dos judeus de Israel. Então ele consegue o apoio de uma comunidade profundamente importante dentro do nosso país, que é a comunidade judaica, a comunidade israelense. Vota junto, né? Vota junto. E outra coisa, eles são unidos, eles têm muita força nas suas comunidades. E outra coisa, eles têm empresas, eles são organizados, não só aqui se comunicam no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, e um ajuda o outro, não interessa quem você seja, se você é judeu, eu vou lhe ajudar. Esse apoio eu acho fantástico, né? E o judeu, você sabe que toda família de judeus sempre tem um médico, vocês já notaram isso? E isso vem da criação do próprio pai, e principalmente da mãe judia, porque o ventre é judeu, a mãe, né? Então eles querem que tenha um filho que possa ajudar as outras, claro que viva, que ganhe o seu dinheiro, óbvio, ninguém vive
sem dinheiro, mas que possa ajudar as pessoas. Eu acho uma coisa muito benévola dentro do pensamento, dentro da cultura judaica. E se Israel, as pessoas, essas milhares de judeus que estão dando esse apoio ao Bolsonaro, realmente ele consegue sim um apoio muito importante para a sua eleição. De expressão, a palavra é essa, correto. Já que nós estamos falando em eleição, recebi uma mensagem aqui do Edemilson Nobre de Guaíba e ele diz: boa noite, bancada. Ouvi por cima num programa de domingo dizerem que pode ter até 99% de voto nulo, que o 1% decidiria a eleição. Isso é verdade? Eu acho que não. Eu acho que não. Acho esse cálculo absurdo. Isso é anulada a eleição. Não existe isso. É, anulada a eleição. Vamos partir para outra eleição. Como Qual é que você vai ter? Voto que é o branco ou o nulo, que quando nós votamos ele vai para o candidato que tem mais votos? Não, vai para o partido, não é para o candidato. Mas qual é? Nós já falamos isso aqui, né? O branco ou o nulo? O nulo você anula, o branco. O nulo você anulou, né? O risco ali anulou. Fazer outra coisa. Não tem como riscar, né? Agora. Não tem como riscar. Sei lá, declara nulo ali, tem um botão. Cospe na urna. Sei lá. Aliás, os políticos cospem no país, né? Cospem no país. As cusparadas. Tu sabe, eu acho tão engraçado. Assim, ó, nós temos alguns telespectadores que eu até entendo, né, que não gostam das coisas que a gente diz aqui, eventualmente, mas o seu Fernando Correia de Caxias, ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Ele não tem fair play, ele não tem graça, ele me ofende, ele diz barbaridades. Eu não vou ler os seus e-mails por uma única razão, como disse o Juscão, que eu odeio. Não lhe conheço para saber se o senhor pode falar mal de mim ou não. Então, melhor deixar assim. Enquanto isso, no nosso país saiu um estudo hoje, o Instituto Trata Brasil apresentou esse estudo que fala do esgoto, né? O que é de esgoto tratado e o que é o esgoto direto na natureza. Apenas 45% do nosso esgoto é tratado. Os outros 55% são jogados diretamente na natureza. Para vocês terem uma ideia, significa 6 mil piscinas olímpicas que são jogadas, despejadas diretamente. Olha aqui, ó, o que corresponde a 5,2 bilhões de metros cúbicos por ano, ou quase 6 mil piscinas olímpicas de esgoto por dia. Por dia, são 6 mil piscinas olímpicas jogadas assim na natureza de esgoto por dia. É uma realidade triste que a gente tem. Não, avançou um pouco, a pesquisa tinha sido feita em 2011, depois 2016, 2-3% de melhora, mas a gente precisa avançar e muito. Enquanto isso, os outros políticos vão embolsando dinheiro e para tratar o esgoto, porque esgoto também é saúde. A gente está tratando também de saúde pública, porque as pessoas que não têm tratamento de esgoto, porque muitas recebem também a água sem tratamento dentro da sua casa. Além de não tratar o esgoto, também recebem uma água sem tratamento. Então, esses temas que deveriam ser pensados e que deveriam ser modificados e também ter um avanço muito maior do que se tem, eles são esquecidos diante de tudo que a gente está passando, porque acaba que a gente está tratando só dos assuntos da política, da corrupção, e a gente acaba não perdendo muito tempo, mas colocando muita energia e muito tempo nessa questão da corrupção, que é claro, é o que está em voga hoje no nosso país. Desculpa, eu tô rindo. Se eu soubesse o e-mail que o senhor Fernando me escreveu, ele escreveu para a senadora Gleisi Hoffmann, dizendo que a senhora foi ofendida por uma apresentadora em um programa, apresentadora chamada Magda Beatriz. O senhor me ama. Cada vez que eu me convenço mais que o senhor me ama. Não perde seu tempo, senhor Fernando. Eu até vou guardar o que o senhor escreveu para mim, onde o senhor me ofende. Vou guardar para nós disputar quem é que ganha no e-mail. Quero dizer que se ele te ama, ele que entre na fila. Ele que entre na fila, né? Tem gente. Ele, inclusive, viu coisas que eu fiz com as mãos, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Não viaja, Fernando Correia, não viaja sem passaporte. Dona Magda, sim. Hoje ligaram lá para a rádio perguntando até quando eu vou trabalhar em rádio e televisão. E até quando? Me explica até quando. Até o dia que deixaram. Isso aí. Um dia me chama. Não sei se a dona Gleisi Hoffmann não vai me tirar do ar. Aí posso ter um pouco de medo também. Pode ser que ela me tire. Aí eu fico pensando, não, você tem que trabalhar, porque o homem tem que trabalhar até o seu último dia, né? Eu não sou contra quem se aposenta e vai descansar. Cada um tem um pensamento diferenciado. E eu me lembro do velho
do velho julgamento, do velho aforisma do grande Balzac, né? O Homem da Mulher de 30, que é o seu clássico na literatura, que dizia o seguinte, até tomei nota: o homem começa a morrer na idade que perde o seu entusiasmo. Aí você começa a morrer, você perdeu o entusiasmo pela vida. Então, quando você tiver entusiasmo, quando você tiver level, tiver nível, você puder trabalhar, você tiver agilidade, a sua mente estiver apurada e você tiver equilíbrio nos seus pensamentos, nos seus conceitos, eu acho que você tem que continuar trabalhando. Agora, vai chegar um determinado dia que você, pelo próprio tempo que você está, em qualquer profissão, você vai ficar desatualizado. E esse é o grande problema das pessoas. As pessoas têm que se atualizar para não ficar out, para não ficar fora. E a atualização tem que ser diária, tem que ser constante, né? Porque a vida, ela é diária, ela se renova todos os dias. Então, eu disse para esse cidadão, a pessoa que ligou para ela, disse: não, vou trabalhar até o dia que deixar. E o dia que não deixar, eu bato em outra porta. Magda, eu queria dar um depoimento em relação à manifestação do Marne. Às vezes, nós mesmos estamos falando e não conseguimos prestar atenção no que estamos falando, os colegas estão falando, porque a gente está envolvido com a notícia. Eu agora estou arquivando os desaforos, não posso. Eu quero te dizer assim que ontem nós capitaneados pela dona Carla, que te substituiu, eu a chamei de coordenadora em exercício. Muito bem, Ainda bem que ela não se ofendeu, mas era a nossa coordenadora em exercício. Claro. E muito raro consigo assistir o nosso programa, né? Mas ontem consegui fazê-lo e ouvi a manifestação atenta do Marne ontem, quando ele falou sobre educação, ele falou sobre ler livros, a matéria foi bem, e o Marne... E tu citou uma coisa ali, Marne, eu me dei o trabalho de anotar, a diferença entre informação e o conhecimento. Isso é fantástico, foi uma aula para aqueles que querem aprender, que querem realmente assimilar. Eu quero te dizer que te ouvi e fiquei... na bancada não tive a oportunidade, volto a dizer, porque estava assim, mas quando eu te ouvi o teu raciocínio e o que tu fizer essa comparação entre informação que tu descarta muito rapidamente, tu recebe, processa, divide e já não tem mais. Mas o conhecimento, ele fica contigo até os teus últimos dias. Eu queria te cumprimentar. Muito obrigado. Porque foi como telespectador que eu te ouvi falando e não aqui na bancada. Muito obrigado. Eu gostaria de aproveitar um instante para mandar um grande abraço, um Guten Abend, que significa em alemão boa noite, ao pessoal de Estrela, ao meu amigo Borjão, sua esposa, professora, dona Marli, diretora de escola lá, que todas as noites assistem o programa em Estrela e me disseram o seguinte, que esse caminho de noite, às vezes, casal caminhando e tal, os filhos estão todos casados, etc. Eles caminham pela rua e ouvem o som do programa nas casas, na cidade de Estrela. Borjão. As pessoas nos amam, nos odeiam, mas elas assistem o programa. Olha aqui. Estrela lá, Maria, outra interrupção, a Magda vai ficar de mal comigo. Mas é que lá eu tenho meu querido tio Jorge Raul Ruschel, né? Que tu falasse todo alemão lá, né? É de lá, então, nos assistindo, não poder deixar de mandar esse abraço. Vamos lá, tio. Olha aqui, ó. Vocês perguntaram agora pelo Gustavo Vitorino, alguém também perguntou por e-mail, pelo WhatsApp, não sei. Boa noite, bancada. Um amigo meu, que é paparazzi, estava de passagem pelos Estados Unidos e flagrou o doutor Vitorino em suas férias, diz o Geraldo Lima. E o Geraldo Lima mandou uma foto muito bacana, assim, Gustavo Vitorino em férias. Eu gostaria que vocês olhassem aqui. Coisa mais querida. Pode olhar aqui no computador. Olha ali. Olha ali. Zé Colmeia. Jellystone Park. Tá no Jellystone Park. Querido do Gugu. Tá no seu habitat natural. Tá no seu habitat natural. Então agora ele tem aqui, tem uma miniatura dele aqui também. Tá, mas tá meio tá saindo vento desse bicho. Ele deve ter comido uma feijoada. Aqui no WhatsApp, sobre ainda o tratamento de esgoto, essa pesquisa que eu trouxe, o nosso telespectador perguntou se é do Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, enfim, é do Brasil. Essa pesquisa trata do Brasil. O nosso outro telespectador, Elton Júnior, diz: Carla, não seja ingênua. É claro que os políticos se preocupam com o tratamento de esgoto. Eles lavam o dinheiro sujo. Muito bom. Parece que a cidade que tem 100% de esgoto é Cascavel, no Paraná, né? Me parece que ela está em primeiro lugar no Brasil. 100% de esgoto. Roubaram o passaporte do Lula. Eu não sei quem foi, mas sei que está perdoado, porque ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. Carlos Pereira, estão muito animados. O cidadão que matou os 2 assaltantes foi liberado pela justiça já para responderem o processo em liberdade, é o que diz o seu Manuel Azevedo. E o André Antônio... Bom, eu tô com uma voz, né, hoje. Tô rouca, tô ficando rouca. Falou muito ontem?
Não foi só por falar, eu falei e o ar-condicionado estava direto em cima de mim. Boa noite, nobre e elegante bancada. Tem uma bomba para vocês. Os advogados de Lula vão recorrer ao STJC, Superior Tribunal de Jesus Cristo. Jesus Cristo e os apóstolos vão julgar o novo habeas corpus. KKK, abraços à bancada, André Antoniazzi de Esteio. Mas nisso o Marley tem razão. O Lula vai continuar primeiro nas pesquisas sempre. Porque não se fala em outra pessoa que não seja. A cada 5 e-mails que recebemos, 4 são sobre o Lula. Aí quando vai para as pesquisas, realmente, embora desacreditem as pesquisas, eu acho que tem que se considerar, porque não se fala no outro nome, né? Mas ele está dentro do limite, os 30% daquele os 30% que nós mencionamos. O Alessandro Toledo, nosso telespectador, ele é assim, ó, cirúrgico nas coisas que ele faz. Ele diz assim, em vez dos senadores e deputados visitarem o Lula, por que eles não visitam as escolas públicas, os hospitais, os postos de saúde? Não. Mas sabe por quê, dona Maria? Não, eles querem pegar votinho. Claro. Votinho do Lula. Não vão pegar, né? Os eleitores do Lula, é isso que eles querem. Ah, para. Que é isso? Querem voto do Lula. Quer dizer, vão lá parejar o Lula, fazer, né? Fazer aquelas menções, saudação, aquelas mesuras, isso, saudação e tal. Aquelas mesuras. Que é isso? Sabe, é uma coisa tão infantil e tão ridícula. Qualquer pessoa em sã consciência, que tem um mínimo resquício de um queizinho menorzinho, né? Ela vai saber que isso tudo é uma pantomima, que tudo isso aí é uma brincadeira. A busca pelo voto. O que fazer para ganhar um voto? Essa é antiga. Todo mundo quer fazer calçada, ninguém quer fazer os bueiros, né? Claro. Não. O que não é visto, ninguém quer fazer. Não é visto, não é lembrado, não serve. Parabéns, estão perfeitos na explanação, conclusões aprofundadas e com compromisso, diz o Luiz Fernando de Canoas. Boa noite a todos. Esse telespectador diz também que lê todos os livros que o Marne indica, diz que nos assiste todos os dias. Pergunte à senhorita Jéssica se ela estava na Auxiliadora Predial no centro hoje à tarde. Acho que cruzei com ela. Sou de Esteio e estou indo para Porto Alegre. Abraço a todos e tal. É o Adriano. Era eu, não era minha irmã gêmea. Estava lá, sim, estou procurando apartamento. Jéssica vai casar. Teremos casamento na bancada. Ô, Chicão. Eu estou procurando apartamento porque eu preciso me mudar, não com o boy, né? O quê? Né? Boy magia. Como é com o teu boy magia? Boy é homem, né? Menino. O que era boy magia que vocês falavam no programa? Chama-se boyfriend. Homem bonito, né? Boy magia. Boy magia, homem. Eu pensei que era aqueles que Boyfriend, o namorado. se passavam com as meninas e depois desapareciam. Falando em livros, eu recebi hoje um livro de presente. Deixa eu mostrar para vocês aqui. E começa que quem mandou esse livro é uma pessoa muito especial, que é a Vera Mucilo, uma grande ilustradora, uma grande desenhista. Trabalhei com ela há alguns anos, eu não sei se foi na Guaíba, enfim. E ela é muito fã do nosso programa, assiste diariamente junto com a mãe dela. E ela me mandou esse livro de presente, inclusive com a dedicatória dos seus autores, que são os irmãos Queiroz, Emanuel e Mários, que são naturais de Porto Alegre. Ambos formaram-se coaches pela Sociedade Gaúcha de Coaching, mas possuem uma história profissional muito distinta. Emanuel é intérprete e tradutor de língua japonesa e Mários é publicitário e jornalista. Eles têm, com esse nome mesmo, um Facebook que você pode saber mais, enfim. Mas este livro deles, Realize-se, a oportunidade de refletir e agir em nome da sua felicidade. E eu dei uma folhada, assim, ele é um livro fácil de ler e é muito legal. Acho que vai ser muito oportuno para mim ou para qualquer pessoa. Que ele fala sobre a competitividade, sobre a espécie de corrida maluca que todos nós temos, fala sobre a nossa autoestima, que é, sem dúvida alguma, o fator principal para qualquer mudança. E a gente sabe que hoje em dia as pessoas andam tão amargas ou amarguradas e impacientes, enfim. Gostei muito do presente, Vera Mucilo, muito obrigada. E eu, olha, dou uma dica para vocês, eu já li boa parte do livro, ele é facinho, como se diz, né, de ser lido, tô perdendo meu ponto aqui, de ser lido e ele está, eu acho que nas boas casas do ramo, na Cameron, na FINAC do Barra Shopping ou através da página do Face dos meninos, que chama Irmãos Queiroz, que é o sobrenome dele, está aqui no livro. Obrigada, Vera Mucilo, bom saber de você e da sua mãe.
Aqui no WhatsApp, o Marcos, do Jardim Lindóia. Boa noite. Por onde anda o Vitorino? Faz alguns dias que não o ouço e nem tampouco o vejo no programa. Abraços, Marcos. Ele está curtindo férias. Inclusive, queria dar uma informação. Encerrariam-se segunda-feira, 18 horas, o concurso de quem acompanhará Vitorino pela sua excursão pelo mundo. E devido ao elevado número de candidatos, eu que faço parte da comissão julgadora, tive que suspender as inscrições e estamos examinando. Tá, e olha aqui, a propósito disso, não foi só o Jorge Leffer também se refere ao Ruschel, faz elogios, que tu é bem menos direitista do que o antecessor, não tem nada de antecessor. O Ruschel somou-se à nossa equipe. Gustavo Vitorino está em férias, vai tirar um período de férias mais longo que o normal nosso aqui, porque ele tem direito já está passando esse período, então ele tem que tirar esse período de férias. E ele está precisando também, sabe? Ele está precisando, ver se consegue se casar. Ele está precisando caminhar um pouco, ver se baixa aquela pança, entendeu? Não. É verdade. Magda, vai dizer que ele não tem barrigudo? Eu tento fazer uma defesa do meu amigo Vitorino, mas a pressão está muito. Mas nas férias é que a gente engorda. Mas ele vai. Eu acho bom ele não engordar, porque ele não vai ter lugar para ele mais aqui do tamanho que ele Vai caber. Diz que ele, com a nova calça dele, é 60. Verdade, coitado, Vitorino. Imagina 60. Mas vocês lembram dos irmãos Cravinhos? Opa! Eles são inesquecíveis, né? Os dois irmãos que, junto com Suzane von Richthofen, né, tramaram toda a execução dos pais da própria Suzane von Richthofen. Pois é, o irmão, o Christian Cravinhos, foi preso novamente. Ele estava cumprindo o regime, a prisão dele em regime aberto, desde quando mesmo? Agosto de 2017. E aí, a noite passada, ele foi pego em uma briga em um bar, onde ele deu um murro em uma mulher. Tudo indica que é a ex-namorada dele. E aí, ao ser deparado nesta briga, ele disse que era ex-policial para que as pessoas não chamassem a polícia, mas não foi o que aconteceu. Chamaram a polícia e ele foi preso de novo. E agora? Será que ele vai voltar a cumprir a sua pena em regime fechado? Eu não acredito em mais nada, não vou chutar nada, porque depois que a Richthofen, que matou a mãe, tem autorização para sair no Dia das Mães? Parece piada, mas não é, mas é verdade. Pais e mães ela pode sair. Na Páscoa, Dia das Crianças. Na Páscoa, Dia das Crianças. Olha, nosso telespectador João Antônio Becker Funk escreveu um e-mail bastante longo, mas pelo começo dele eu já gostei. Ele diz assim: já escrevi várias vezes, mas nunca fui lido. Gostaria de pedir a vocês que pensassem na possibilidade de fazer algo para que o senhor Lula fosse candidato a presidente. Explico. Se ele não for candidato, o PT e aliados vão passar o resto da vida dizendo que foi um golpe a não permissão dele participar do pleito. Se ele participar, ouso afirmar que ele não será eleito. E assim ele segue. O PT e os cupinchas nunca estiveram tão rejeitados. A campanha do Lula, em função da rejeição, não conseguirá muito mais votos. Mesmo perdendo as eleições, eles não vão desistir do golpe. Mas o problema será menor que a não participação na eleição. Vocês não leem meus e-mails porque são muito extensos. Desculpa, mas eu sou mais explicado que o Marne e o Vitorino juntos. Isso é overdose, então. Agora, Tony Becker, Magda, de Santa Maria, obrigado. O Lula participa da eleição, não é eleito. Vamos dizer que houve manipulação. Alguma coisa eles vão dizer, não tem como. É a lei e ordem imposta por eles. Não tem boa mesmo. Osul.com.br é o jornal, é o seu informativo bem atualizado, as notícias atualizadas ao tempo que o dia vai passando, a noite vai passando, as coisas vão se modificando e você está sempre em dia com as notícias se você acessar osul.com.br. Primeiro, não custa absolutamente nada. Segundo, a única coisa que você tem que fazer é baixar o aplicativo do Osul na plataforma que você usa, ou na sua casa, no seu trabalho. Eu tenho no meu celular, onde eu ando com o Osul junto comigo.
Onde você quiser, você baixa o aplicativo e o que é melhor, de grátis, não custa absolutamente nada. Magda, quero mandar um beijo para um telespectador muito querido, o nosso colega aqui da TV Pampa, o Ayala, que é Aris Camel, também aquele grande personagem conhecido no Rio Grande do Sul. Ele está assistindo o programa e eu quero dar os parabéns e convidar a todos para que ouçam ele lá na Rádio Caiçara, de segunda a sexta-feira, junto com o Moisés de Assis, das 4 às 6 horas da manhã, quem tiver acordado, né? Eu escutei eles hoje. Escutou? Escutei. O Marne acorda cedo. Mas no domingo também o Ayala, Aris Camel, vulgo Aris Camel, tá todos os domingos das 2 às 19 horas na frequência 96.7 FM 780 AM na Caiçara. Então, quem quiser ouvir. Caiçara, onde a música não para. Ah, Magda, mesmo. só eu e Beijo, tu nos Ayala. lembramos dessa. E o Só Marne? eu e tu. E o Mas Marne? eu queria sugerir o Chicão, que nesse horário, o Marne está acordando, mas o Chicão está chegando em Sim. casa. Não poderia é bem prestigiar. assim, cara. Não é isso? Hoje ele estava acordado às 7h30 da manhã. Eu recebi um recado. Ele estava de acordado morreu ou tu acordou alguém. ele? Não, eu Ou ele olhei não o tinha ido WhatsApp e a última vez que ele tinha visto eram 7 horas e 35 minutos. Então, eu vou escrever, cadê meu carregador, Chicão Tofani? Que história é essa Daí do carregador? Carregador, deve estar lá, deixei na mesinha lá na salinha. A gente tem uma salinha aqui que a gente fica, né, enfim, buscando notícias e tal. E ele ontem me pediu o carregador emprestado, eu emprestei o carregador, ele botou pra carregar na tomada e tá, ficou. Aí... Hoje, daí cheguei em casa, eu disse, mas cadê meu carregador? Aí lembrei que eu tinha emprestado meu carregador para Chicão Tofani. Aí, hoje de manhã, passei o WhatsApp, vi que ele estava acordado e disse, bom, vou perguntar pro Chicão. Ele disse, não, fica tranquila, eu vou na Rádio Grenal, meio-dia, dou uma olhada e tal. O que aconteceu, Chicão? Ninguém viu lá e ele estava aqui. Sim, aí cheguei e disse, tá aí, Chicão, conseguiu? Ele, não consegui, não sei. Daí eu falei, vou ter que me dar um carregador, né, Chicão? Porque quem pede emprestado tem que se responsabilizar. Claro. E ele, mas eu não tenho nada a ver com Por isso. que eu tenho que te dar um carregador? Dizer? Aí eu disse, então, a tua última chance é que o carregador pode estar lá na bancada. E estava. Ele estava. Mas ele ia me dar um carregador, Ia te porque dar, ele tem ia, 500 exatamente. iPhone e um Ia deles te ia dar. sobrar o carregador O para Chicão mim. tem um bom gosto para esses óculos, né? Esse aí realmente tá muito bom. É a mesma cor da blusa das duas aí. É a combinação com o detalhe A da blusa camisa. das duas, do jeito que tu fala. Cor. Mas são duas senhoras que estão aí. Duas São duas senhoras. senhoras. Não, eu sou senhorita, senhora Duas é. gatonas. Eu sou uma Senhora. old senhorita. Mas eu tô falando, o senhor está me agredindo ultimamente. Ele anda macho. assim, ele ele não tá anda muito nada agressivo bem. Ele comigo. tá Ontem ele me muito agrediu, hoje está me agredindo. Não, Deixa eu Não, dizer eu uma era coisa. pra combinar com a gola da blusa, ó, não da com a gola da camisa. blusa. Não tem nada a E com o ver. ponteiro do relógio. É verdade. Vocês imaginam se ele tivesse na situação do ex-ministro José Dirceu, que tá. queria desbloquear todos os seus bens, pleiteou isso no Tribunal Regional da 4ª Região, através da 8ª Turma, Coitado. e pela segunda vez teve negado. Mari, são 4 bens que eu quero listar rapidamente, porque eu trabalho e tento formar um patrimônio, mas eu fico impressionado com os patrimônios que foram formados. O imposto de renda leva pessoas tudo. que são contemporâneos meus, pessoas que são contemporâneos meus. Então, o que estão bloqueados? Uma casa em Indianópolis, 6 milhões de reais. Um prédio em terreno de 750 mil reais. Uma chácara em Vinhedo, São Paulo, 1,8 milhões. Uma casa em Minas Gerais de 2 milhões e meio. Eu fiz uma conta de advogado aqui, passa de 11 milhões o patrimônio. Eu fico imaginando como se forma um patrimônio de 8 milhões, quem não é empresário, quem trabalha, quem vive de salário, quem vive de uma renda Mas de fixa. Lula, Né? 23 milhões na conta. Eu pego esse aqui, 11 milhões. Então, o juiz Moro, que tinha dado a primeira decisão, teve a sua decisão mantida, então, pela segunda instância, e esses bens irão a leilão. Deixa eu te dizer uma coisa, te perguntar uma coisa, você vai saber me responder. Esses 11 milhões foram construídos com essa identidade que ele tem e com as outras identidades que ele teve, que o José Dirceu foi muitas outras pessoas, né? Esse, por exemplo, esse rosto que ele tem hoje não é o dele original. Ele mudou, casou com uma mulher, tem filho. A mulher não sabia que ele não tinha aquela cara? Bem, eu só posso dar uma resposta técnica de que o CPF dele, no exercício... Será que é o mesmo? Eram esses bens. Em relação a esses CPFs, são da mesma José pessoa. Dirceu que tá na cadeia. São da mesma pessoa. Ok, ufa, graças a Deus. Tá bem.
Eu conheço uma história parecida. Dessas? De uma pessoa que o Chicão conhece muito. Ele vai contar quem é. Não, ele não vai contar. Eu tô pensando se eu vou dar o nome ou não, vou dar o nome. Mas que se casou com uma prima minha e que a minha prima só descobriu que ele tinha outro nome na hora do casamento. Que loucura! Ele se dizia Silvio, mas ele se chamava completamente diferente. Daí na hora do casamento que aceita se casar com um fulaninho, daí ela ficou sabendo que ele era o Silvio, tu acredita? Ai, que horror! E mesmo assim ela casou com ele? Mesmo assim ela casou. E foi feliz até hoje? Esse é amor, né? Não pode. Já não é mais. Mas o amor era pelo corpício, não era pela certidão de nascimento, com certeza. Bom, mas daí enganar o nome, né, meu amigo? Não vai dar. Não dá, quem troca nome é fogo. Fala aí alguns e-mails. Não, eu quero. Fala, querido, Eu só quero falar da Rogéria. Vocês lembram da Rogéria que Claro. morreu recentemente? Mas e aqui chamam ela de diva. Chamam ela de diva. Bom, as duas irmãs da Rogéria, por parte de pai, a dona Vera e a dona Marilene, entraram na justiça pedindo o valor do aluguel do apartamento dela em Copacabana, que estava sendo usado por um dos irmãos dela. Ela emprestou o apartamento e o irmão ficou morando no apartamento. E as irmãs que estão partilhando este bem, eu não sei quais são os bens que a Rogéria teria, querem que ele pague um aluguel para elas, porque elas têm direito. Eu acho que está correto isso aí, né? Se eu estou usando um bem que pertence ao espólio de alguém que já morreu, está na justiça, é justo que se pague um aluguel, porque eu não sou o dono, não é verdade? Isso está transitando na 11ª Vara de Órfãos e Sucessões, onde está ocorrendo esse inventário. Então, evidentemente que elas têm toda a razão. Eu não sei qual é o patrimônio já que você falou em patrimônio, o Ruschel falou, da Rogéria, mas a Rogéria atuou durante muitos anos, ela fez muita coisa na Itália também, e etc. E o nome da Rogéria era Astolfo. Astolfo. Era Astolfo, né? Mas era o nome dela, Astolfo, e ela tinha aquela voz, aquela coisa toda. Você sabe que ela nunca fez cirurgia. Ela nunca fez cirurgia, né? Diz que não, que ela ia morrer do jeito que ela nasceu. Dona Magda, eu podia dar um pequeno drops? Por favor. Essa pessoa, eu não vou revelar o nome que a Frau Carla falou, é um cara que é meu íntimo amigo e é uma pessoa que eu gosto muito dele, é um mega empresário. Esse cara é fantástico. E só o fato do casamento, a mulher não saber o verdadeiro nome dele, esse cara tem que ter um exército de fã, que é igual no filme Ripley, Prenda-me se for capaz. E esse cara é tão inteligente que ele ficou rico e todo mundo achava que ele era pobre. Sabe? Mas ele era? Não, ele ficou rico de outras formas e não muito lícitas, mas extremamente legais, mas legais. E esse cara gosta muito de mim e eu fui um dos caras que ele teve um pequeno problema cardíaco num jogo de tênis numa cidade a 130 quilômetros de Porto Alegre que ele morava. E eu requisitei meu cunhado para dar uma força para salvar ele. Então eu gosto muito dele, mas pelo esse estilo hollywoodiano. Imagina a mulher descobrir o teu nome no dia do casamento. Se eu sou mulher, me apaixona por um cara desse. Isso é um personagem shakespeariano, sabe? Se você fosse a Francesca, casava na hora? Na hora, porque eu se eu fosse mulher, eu casaria com pessoas, com Ferraris, pessoas especiais, não pelo dinheiro, que nem esse cidadão. E não pessoas comuns, entende? Eu odeio gente comum, sabe? Nisso aí eu sou que nem Phnom Penh, aquele ditador do Camboja. Não gostar de gente comum. O ódio é uma palavra muito forte, né? Camboja. Era um país. Como os assuntos aqui proliferam, né? Eu só queria reforçar o que tu dissesse, mas em relação a ela... Ainda bem que são só alguns. Ela, na verdade, foi uma precursora, porque se até hoje os gays... Respeitada. Os gays têm dificuldade de imposição e se unem, e nós tivemos aí a Champions League Gay esses dias aí. Essa moça, e podemos dizer assim, ela fez isso há 40 anos atrás, ou mais até, né? Numa sociedade extremamente conservadora, e ela manteve, ela fazia apresentações, ela vinha no nosso Teatro Presidente aqui, então Teatro Presidente, né? E fazia suas apresentações, criou com a Gildo Ribeiro um quadro que também virou sucesso nacional. Então, essas pessoas que são precursoras, que enfrentam, que fazem uma resistência e sobrevivem a isso, devem ser nossos exemplos. E é uma verdadeira artista, né? Verdadeira artista. Ela é uma verdadeira artista. E as pessoas não sabem. O Agildo, você falou
do Agildo Ribeiro. Agildo Ribeiro é de uma das famílias mais tradicionais do Rio de Janeiro. O nome todo do Agildo é Agildo Barata Ribeiro. Pô, Barata Ribeiro. Barata Ribeiro é uma das ruas mais famosas de Copacabana. Eu morei na esquina da Barata Ribeiro. Então, passava todos os dias. Ele era esse é um cara fantástico. Eu não sei porque que ele está fora da televisão. E ele não usou, engraçado, Passou, ele que... Passou, né? Ele que se lançou numa vida artística, querendo vencer, e não fez uso, então, porque eu acho que poucas pessoas sabem essa informação. Barata Ribeiro, Agildo Barata Ribeiro. muito bem. Agora, essa é para Carla Krieger. Ontem a gente falou aqui, Magda, você não estava, no relógio que eu mostrei de mergulhadores que uso cor amarela para chamar o tubarão, a etapa, que eu não sei se é a terceira ou a quarta do ano, em Margaret River, na Austrália, foi suspensa pelos ataques de tubarão. É a terceira etapa desse Campeonato ano. Mundial de Surf suspenso por ataques de tubarão. Os tubarão atacando. Exatamente, a WSL começou esse ano, são 3 etapas dentro da Austrália, né? Na Austrália, 3 etapas. Margaret River, que era a última etapa da Austrália, portanto, a terceira etapa já do campeonato, foi suspensa porque tiveram 2 ataques de tubarão na sequência. E aí os próprios atletas pediram para que a WSL suspendesse e acabaram suspendendo essa etapa. O que não Fizeram está certo, suspensa é a possibilidade de você ganhar um voucher no valor de R$70 para gastar tudo no chalé da Praça 15. Hoje, os telespectadores são aqueles que se comunicam conosco através do e-mail atualidades@pampa.com.br. atualidades@pampa.com.br. Eu vou dizer uma frase, você tem que escrever essa frase exatamente do jeito que ela será dita, colocar junto o seu nome completo e o número de um documento seu, pode ser o seu RG ou o seu CPF, tá? Aquele que chegar primeiro aqui com a frase completamente correta vai ser contemplado com o voucher no valor de R$70. A frase é a seguinte: boa música, culinária, e cerveja bem gelada, só no chalé da Praça 15. Ponto. Vou repetir. Boa música, culinária excelente, e cerveja bem gelada, só no chalé da Praça 15. Tá valendo a partir de agora, é pelo e-mail atualidades@pampa.com.br. Quero dar um testemunho. Eu recebi hoje na minha casa os 2 colchões para a Alicia, para o quarto da Alicia, da Sleep Shop. São maravilhosos, qualidade excelente. A qualidade do que eles fazem. Eu já falei desses colchões, enfim, que os telespectadores me ajudaram até a chegar na Sleep Shop. Olha bem, eu não sabia que a Sleep Shop trabalhava com colchão sob medida e trabalha com colchão sob medida. E eu também pedi no Facebook uma indicação de quem fizesse colcha de matelacê e capa para colchão. E recebi uma indicação e passei o WhatsApp para essa senhora que se chama Carmencita, e ela me ligou essa semana porque ela estava produzindo as minhas colchas e disse assim: tu és a Carla do Atualidades Pampa, porque assim, ó, de noite eu escutei tu falares sobre os colchões. De manhã tu me procuraste através do WhatsApp para fazer capas de colchões. És tu, então ela mandou um beijo para todo mundo, disse que adora, que assiste, quer dizer, todo mundo nos assiste, né? Essa todo mundo nos assiste. Que eu chego no outro dia, então ela escutou falar. Até o chefe. Até o chefe. O chefe não perde nada. Não, até de madrugada, Marcos. Já temos o agraciado com o voucher do chalé da Praça 15. Pode falar. Eu quero dizer que eu, como o mais recente do programa, a atual estafeta, em estágio probatório da bancada, eu quero dizer que levantaram-se as suspeitas sobre a tua ausência ontem. Ou relacionaram com o colchão. O senhor é um delator. Meu colchão articulado. Assegurar a minha coordenadora titular que ela tenha direito de defesa. Mas é muito bom isso. Disseram até que tu tinha ido viajar com o Vitorino. É verdade. Não, que tava estreando o colchão. Não, deixa eu explicar para vocês. Eu ainda não recebi o meu colchão. Comprei, mas ainda não recebi meu colchão. Eu ontem estava na Federação. Ontem teve uma posse inédita na Federação. Pela primeira vez na história da Federação, eles empossaram os presidentes das ACIs do estado do Rio Grande do Sul. Então, cada estado tem uma associação comercial, industrial, de serviço ou não, enfim. E ontem foi um momento muito especial. E eu estava lá trabalhando. Não foi nada disso. Eu não estava ainda, não estava na minha cama articulada. Viu? Todas não estava fazendo estripulias, não estava fazendo nada disso. Magda, ainda bem que esclarecesse. Sérgio Gualberto Flores de Canoas foi a pessoa que escreveu
exatamente como é a frase. Algumas pessoas escreveram chalé da Praça 15 com o número 15 normal, é o romano. É o X e o V. Boa música, culinária excelente, cerveja bem gelada, só no chalé da Praça 15. Sérgio Alberto Flores, você tem 30 dias para desfrutar desse presente, que é um voucher no valor de R$70, lá no chalé da Praça 15, desde a manhã até a noite. Sábado, domingo, segunda, terça, o dia que você quiser. O lugar é muito legal, muito bacana e tudo lá dentro é maravilhoso. Dona Magda, a senhora lembra do bispo que foi preso por causa dos dízimos, né? Sim. Bom, ele foi solto. Ele, o bispo e os padres acusados de desviar dízimo saíram da cadeia e foram recebidos com festa em Formosa. No entorno de Brasília, Aí foram aplaudidos, sorridentes, foram artistas, abanavam, votem em mim, aquela coisa toda e tal, o bispo, na saída o nome dele é Dom José Ronaldo, fez uma menção aos presentes, mas optou por não comentar as acusações, disse, no momento oportuno nós vamos falar. Ficou comprovado que eles tinham tomado mais de R$2 milhões da diocese de Formosa, que fica ali, quem conhece Brasília, fica no entorno, fica em Goiás, junto a Brasília, no entorno de Brasília, né, próximo a Brasília. Então, esse bispo é recebido pelos fiéis como se herói fosse. Que horror, né? Como se herói fosse os padres. Então, aí a gente vê que no caso dos políticos presos é a mesma coisa. Cada cidade tem o padre que merece. Eu quero deixar um abraço para o Sidney Donelis, o homem das gravatas, e me desculpar, Magda. Eu fui muito bem atendido numa instituição bancária hoje. Ela disse que assistia, anotei o nome dela e porque a idade não me socorre mais, não trouxe. Então ela está na expectativa. Eu vou ligar, pegar o novo e amanhã eu faço a devida homenagem. Tá, deixa eu só voltar a falar sobre o voucher no valor de R$70 do chalé da Praça 15, na verdade, ou era o voucher da cervejaria Devassa, ou é do chalé da Praça 15. Hoje, no almoço lá da Federação, me procurou uma moça de nome Cíntia, muito bonita, uma morena bonita, e ela disse, eu e a minha mãe assistimos todos os dias o programa de vocês. A mãe dela chama Maria Guiomar, então a Cíntia é filha da Dona Maria Guiomar. Aí ela me contou que ela foi uma das contempladas em algum momento com o voucher da Devassa. E ela disse que foi na Devassa e tanto lá quanto em outros lugares, a pessoa disse assim, mas tu ganhou mesmo? Aquilo é de verdade? Eles não dão só para os amigos deles. Ela disse, eu não conheço nenhum deles. Exatamente. Nunca vi na minha vida, disse ela, a não ser na televisão, né? Eu participei e fui escolhida. Então, esse depoimento da Cíntia é importantíssimo para tu ver como as pessoas não acreditam, mas azar que não acreditam. Dona Magda, queria convidar todos o pessoal de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, amanhã no Mercado Público, que o Pai Paulinho vai fazer um grande axé amanhã com distribuição de fitas também. Muito legal. E não é só isso, Chicão. Além de ele participar disso, porque amanhã é o dia do índio. É dia 19 de abril. Então, tem o correspondente, né, que é o Ogum, que é o guerreiro de batalhas. E uma coisa muito bacana que vai acontecer amanhã é que o padre da Igreja São Jorge estará junto com o Pai Paulinho nessa cerimônia. Ele também estará, quer dizer, como disse o Pai Paulinho, religião, tu pode ter 2, 3, tu tem que acreditar nas coisas. Então, como é importante a presença do padre, né? E o padre ter aceitado o convite para estar lá, o padre vai estar lá, vai abençoar as pessoas, Pai Paulinho também, axé, enfim, das 9 da manhã até às 17 horas, também conhecido como 5 da tarde. É o sincretismo. É o sincretismo. Religioso, então, amanhã, tá? O axé da fraternidade e paz. Pai Paulinho e o padre da Igreja São Jorge, que eles não me passaram o nome até agora, não posso dizer. 9 da manhã até às 5 da tarde. Magda, nesse sábado vai ter jogo lá no Maracanã entre Flamengo e Atlético Mineiro. O goleiro do Flamengo é o Júlio César, né? Famoso goleiro da seleção e o famoso goleiro do 7-1. E neste sábado ele vai anunciar a aposentadoria dele, né? No futebol. E aí ele fez um desabafo e disse que infelizmente ele sabe que quando ele morrer, os jornais vão anunciar assim, ó. Sei que no dia em que eu morrer, quando algum jornal anunciar, vai dizer
Morre Júlio César, o goleiro do 7-1. Não tem como. Isso é verdade, mas muito bonita a homenagem que faz o Flamengo. Eu acho que nós que estamos passando a exigir ou incentivar que se cultue a história, se cultue o passado. Esse jogador começou no Flamengo, fez uma carreira extraordinária pelo mundo, jogador goleiro de Copa do Mundo, e o Flamengo o trouxe exatamente no ocaso da carreira para fazer essa despedida. E eu acho legal que a gente tenha a memória que o Grêmio tem feito com o Renato, o próprio Inter com o Falcão e seus... Agora, eu quero isso é muito perguntar uma Falei coisa. Atlético, né? Atlético Paranaense. O América. O Flamengo vai jogar América contra Mineiro. o América Mineiro. Chicão Tofani, tu quer me explicar por que o delegado, que é gremista, achou uma palhaçada e fez uma crítica severa, até muito fora do normal, pro meu gosto, sobre o monumento ao Renato? Aí é uma questão de disputa de ego. Ele queria um monumento dele, provavelmente, então. Todo mundo quer um monumento, sabe? Todo mundo quer uma estátua. E no futebol... Tá, mas me ajuda o nome dele, me deu um branco. Também não entrei no nome. Essa notícia foi comentada hoje No na caso rádio. do Renato Portaluppi, foi ele que sugeriu, né? Meu amigo, Ele mesmo sugeriu essa homenagem. Ele pediu e a levou. homenagem. E ganhou. Mas eu preciso, até porque sou um dos votantes, né? Eu quero dizer que houve para ser feita uma estátua como foi, a matéria foi trazida ao Conselho Deliberativo, foi votada, foi aprovada a estátua. Ele pode ter pedido, mas não é um pedido que acontece. Há todo um rito a ser seguido. Foi levado ao Conselho Deliberativo do Grêmio, nós, conselheiros, votamos pela concessão. A partir dali foi formada uma comissão que, então, para determinar como vai ser o tamanho da estátua, em que local vai ser, tem uma série de regramentos. Então, depois volta para o Conselho para ver se aprova isso. Então, há todo um rito. O custo. Exatamente, o próprio custo. Então, todas essas questões são trazidas. Então, elas não são tão aleatórias. Não é pede uma estátua e aí não sei quem resolve. Mas a ideia... É uma decisão, ele pediu. Mas agora, se o surgiu Grêmio dele. negasse, ele ia pro Flamengo. Ele não ia ficar esse ano aí. Ele é um cara muito personalista. A decisão foi antes do caso do Flamengo. Ele é Foi antes, mas não ficaria. Só para que você tenha uma cronologia. A decisão foi antes. Exatamente. É muita vaidade, né? É muito. Sinceramente, por favor. Acho que merece. Mas que é isso? Mas é o que define Renato Gaúcho. Mas isso é o alter ego ao limite máximo. O que é isso? Horror isso aí. Horror. Olha, eu tenho... Mas não que ele não mereça, mas também assim, ó, só o querer uma estátua já mostra que realmente ele é um cara egocêntrico, todo Mas mundo ele sabe é, disso. ele é. Mas que ele merece, diante de tudo que ele fez já pelo Grêmio. Não, mas não tem a grandeza do Ayrton Senna que, quando era vivo, nunca pediu uma homenagem. Não Ele não tem. teve tempo de pedir, E né? foi o Porque maior ele morreu muito cedo. esportista brasileiro. Mas ele não teve A tempo. comparação talvez não favoreça. Eu também porque acho o que Ayrton não. Senna morreu muito novo. Eu só digo que o Renato, nós optamos... Mas ele eu estou dizendo muito que eu novo, votei. ele fez mais que o Renato com 50 e poucos anos. Mas acho que as coisas não são comparativas. Não é porque um merece, ou porque um tem, outro porque outro não tem. Eu quero a história dele. É um clube com mais de 100 anos de idade, passaram milhões de atletas e o que ele conseguiu é inédito até em relação aos outros clubes. Ele conseguiu, por exemplo, ser campeão de uma Libertadores como atleta e campeão como treinador. Ele conseguiu dar um título fazendo os 2 gols mais importantes num título mundial. Então ele construiu uma história dentro do clube. Trouxe de novo o clube atualmente para o ápice do seu momento esportivo. Então resolveu-se fazer homenagem. Mas é uma homenagem do clube, é uma coisa local. Se Não é uma vocês, coisa conselheiros, tivessem se reunido, a torcida, estátua, e aí o apelo popular determinasse isso, a solicitação a vocês, conselheiros, é uma coisa. Agora, eu quero uma estátua minha porque eu sou melhor. Sinceramente. Bem, então tu está analisando, lógico, então está analisando o pedido Isso é a vaidade dele. O pedido dele. Não, todos estão criticando o pedido dele. Aí a matéria não é minha. Daí a matéria... Benhur Marchiori. Que tinha que botar uma estátua na frente do Gruta Azul, que eu sei. Tá, deixa eu dizer. O que houve com o meu amigo Benhur Marchiori? Foi o Benhur Marchiori, no programa aqui da rádio, que fez essa confusão, esse depoimento que eu acabei de contar. Que absurdo! Quem é o Renato para ganhar? Menos, né, Benhur Marchiori?
Bem, eu detesto comentar notícia que eu não ouvi, Sim. né? Ou programa que eu não ouvi. Mas eu posso dar um depoimento, sim, sobre o Benhur Marchiori. É um ilustre conselheiro gremista, um querido amigo, um profundo conhecedor da história do Grêmio, né? Então, eu não sei o que ele fundamentou, se ele efetivamente disse isso. Então, eu vou atrás. Não, parei um pouquinho. Tu tá duvidando que eu ouvi. Ah, não? Eu ouvi. Ah, tu ouviste? Eu ouvi o programa da rádio. Então não é. O Chicão não sabe porque o Chicão não estava. Eu ouvi. Ele estava indignado, revoltado com a estátua que o Grêmio vai dar pra... Mas é um direito que o Benhur tem. Claro que tem, mas é o meu de reclamar. É um profundo entendedor de futebol. O Benhur é um cara gremista, defende muito o Grêmio. Agora, falando em ídolos do Grêmio, o Grêmio tem uma particularidade. O Grêmio defende os ídolos. O Internacional não. O Internacional destrói os ídolos. Porque o Internacional tem inveja dos ídolos. Veja só, o Falcão, o maior ídolo do Internacional, seria o Renato do Internacional. Aquele time do Fernando Carvalho, que detonou com o Internacional, contratou o Falcão para ser técnico, 4, 5 partidas e explodiu o Falcão. Uma grande injustiça. Já fizeram isso no passado com o Klemer, outro grande ídolo do Internacional, com o Figueroa também, de uma outra forma. O Internacional quer que os diretores, eles têm ciúmes dos ídolos. No Grêmio, ao contrário. O Dr. Romildo Bolzan, Fábio Koff, eles têm um apreço do Dacrefe aos ídolos. Uma prova que na sala na antessala, quando a gente vai visitar o Romildo Bolzan, tem uma foto que eu acho que para mim é o maior ídolo do Grêmio, Lara. Um quadro pintado de uma defesa lendária que o Lara fez, a defesa mais difícil no futebol. A bola encobriu ele voou para trás e pegou a bola. Então, eu acho, o Benhur acha, Lara mais ídolo, mais história do Grêmio que o Renato. É que o Renato tem uma coisa a favor dele como ídolo. Ele ganhou campeão mundial em interclubes contra o Hamburgo, que o Ruschel falou, fazendo 2 gols importantes, vencendo a Libertadores e papapá, e como técnico também. Mas o Renato é um ídolo recente, o Lara é um ídolo antigo, mas o Lara eu acho ad eterno. Mas acho que a estátua pro Renato, eu acho que, na minha opinião, tanto faz, tanto fez. Se ele quer, dá. O que custa uma estátua? Estátua de bronze. Nós queríamos dar aquela estátua pro Pedro Melo, lá na Pá de Chagas, um prefeito da Pá de Chagas. Até hoje não saiu. O Denise Sequinha assinou, papapá, mas ninguém deu. Mas eu acho legal, dá pra Magda, só para que não fique um mal entendido, é que o Benhur Marchiori é conselheiro do Grêmio. Sim, e pode se fazer ouvir. E é uma lenda. Lógico, e muito respeitado, por isso que eu falei, ele poderia ter ido na sessão na qual nós votamos e ter defendido com seus pares e talvez até ter feito o convencimento. Então, era nesse sentido, um abraço ao Benhur Marchiori. Ele gosta muito de ti, acha tudo bonitinho. Eu respeito a opinião dele, só que achei assim muito, sabe? Tinha coisa melhor pra falar. Sei lá, eu acho. Mário Barcelos. Posso falar nos aniversariantes? Deve falar. O primeiro aniversariante, Jean... O Ruschel não gostou. O Ruschel quer que tu dê 3 aniversariantes, sabe? Não. Mas parem de me usar. Assim, Mas parem de me usar. Ele fez assim, Mário. Eu vi que a tática, desculpe, eu vi que a tática dessa bancada, quando alguém quer dizer alguma coisa, é por procuração. É por procuração. O Vitorino que inaugurou essa Jean Debré, inclusive tem uma rua no Rio de Janeiro chamada Rua Debré, no Rio de Janeiro, em homenagem a esse grande artista, esse grande gravurista, grande pintor que veio da França no início do século retrasado. Ele veio em 1820, 30, não me lembro exatamente o ano, e veio para o Brasil e começou a pintar aquelas paisagens do Rio de Janeiro. E aquelas paisagens são famosas no mundo inteiro. Existem algumas expostas, inclusive, em Paris, em museus, etc. Debré é uma grande figura, foi um grande propagandista das belezas do Rio de Janeiro. Tanto é, como eu disse, ele tem como homenagem uma rua, se não me engano, em Copacabana, com o nome dele. O Antero de Quental, escritor português, outro importante nome da literatura portuguesa. E esse, que eu vou falar agora, indiscutivelmente, foi um grande gênio, um verdadeiro polímata, foi Monteiro Lobato. Quem é que nunca ouviu falar de Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato, através das suas criações,
O Sítio do Pica-Pau Amarelo, e o personagem que eu mais gosto dele é o Jeca Tatu, do Jeca Tatu, né? Que fez aquela propaganda do biotônico Fontoura, etc., que cria depois... né? Eu sofro muito por causa desse personagem, porque me chamam de Jeca, sabia? Sério? Sim, ao invés de Tatu, Jéssica. né? Então, o Monteiro Lobato, que na sua época, vejam só, na sua época, ele acredita no governo brasileiro e importa máquinas, né, para imprimir livros, etc., porque ele imprimia muitos livros. Ele fez uma empresa grande e ele compra em dólar, só que aí o dólar dispara de preço, ele foi à falência. Ele passou a vida inteira pagando contas em função desta empresa, teve seu nome nesta época, teve seu nome mal falado, inclusive em função das dívidas. Zé Trindade, vocês lembram do Zé Trindade? Zé Trindade foi um ator de cinema, fez muitas chanchadas na Atlântida, na antiga Atlântida, né? Ele marcou porque ele era um gordinho, baixinho, tipo Vitorino, só que o Vitorino não usava bigodinho, né? O Vitorino podia usar bigodinho. Aí ele usava bigodinho e quando ele entrava, abria a câmera, ele dizia assim: mulheres, cheguei. E o meu negócio é mulher, né? Ele sempre dizia a mesma coisa. E não é o do Vitorino, né? Parou. O senhor que está dizendo, né? O meu negócio é mulher, né? Falava ele, né? Depois do Zé Trindade, a Bárbara Haley, que é uma atriz americana, a Márcia Aidê, também, todo mundo conhece, uma grande artista, grande bailarina brasileira. Walter Avancini, grande diretor de cinema e também de televisão, morreu trabalhando, né? Teve um infarto violento e foi a óbito. Sidney Miller, que é um compositor brasileiro, o James Wood, hoje nós temos muitos aniversariantes. O Antônio Fagundes, completando hoje 69 anos de idade. Céu, nasceu em 49. Ídolo no Chicão, ele continua andando com guriazinha, Chicão. 60 anos. Mas olha, o Viagra tá matando, hein? Parou. O Viagra tá... Cissa Guimarães. Cissa Guimarães, eu tive o prazer de conhecer a Cissa, conversar com ela, sofreu aquele drama da morte do seu filho no túnel. O menino de 18 anos morre atropelado por um idiota, um idiota que sai a correr dentro do túnel que estava fechado para manutenção e o garoto foi andar de skate ali dentro, foi atropelado e foi morto. Depois da Cissa, o Garotinho, né? O Garotinho, ex-governador do Rio, completando hoje 58 anos de idade. Vai ser candidato novamente. Darley, o amigo do Vitorino e amigo do Chicão Tofani, ex-futebolista e político brasileiro, completando hoje 45 anos de idade. E a mesma idade que completa a Adriane Galisteu. 45 anos no dia de hoje. O Pedro Mariano, cantor brasileiro, filho da minha querida Elis Regina e do César Camargo Mariano. Nenhum deles herdou o talento de mamãe e nem de papai, né? A verdade é essa. E ele ainda é pior, né? A guria até que canta, mas a Rita até que canta bem e tal, mas o Pedro Mariano é ruim. E hoje é o dia do falecimento, em 1955, do grande gênio da física, Nobel de Física do ano de 1921, Albert Einstein, né? Com sua formação, judeu-alemão, sua formação na Alemanha, se torna o físico, um dos homens mais famosos do mundo. Uma das cenas mais fantásticas foi ele andando pela rua junto com Charlie Chaplin, e o Chaplin olha para ele e diz: olha aí, todo mundo nos aplaudindo. Eu porque todo mundo me entende, você porque ninguém entende. Porque ninguém entendia a física dele, né? O Charlie Chaplin sempre fazendo piada. E outra coisa que ele disse, que eu nunca vou esquecer, o Einstein, ele disse uma frase que eu sigo com um pouco de regra da minha vida: não existe sorte na vida, existe persistência. Eu acho isso maravilhoso. Albert Einstein. Muito bem. Enquanto isso, Gustavo Vitorino desfruta de suas férias em Miami Beach, bem acompanhado. Olhem só a foto que nós recebemos do Gustavo. Olha lá onde ele tá. Olha que corpinho que ele tá, hein? Já emagreceu. Olha ele, olha a cabeça branca. É de tanquinho. É que ele faz o certo, ele passa protetor bem alto no rosto pra não pegar sol, pra não envelhecer. Que mandraga essas festas. Mostra de novo ali, deixa verem. Olha ali, olha só as gurias bem bonitas lá com o Vitorino, ó. Mas olha, tem só uma loirinha, ó. Faz tudo há quantos anos tento levar meu amigo pra academia e finalmente o vejo. Finalmente eu vejo. 10 dias de férias, sei lá, ele conseguiu ficar magrinho. Não sei o que ele tomou. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Agora, a partir de amanhã, tem ali na Sociedade Hípica de Porto Alegre
um grande evento e que eu estou dizendo para todos porque é aberto ao público, não paga absolutamente nada para você assistir o The Best Jump, que são 50 anos de Best Jump, é um concurso de salto internacional, cidade de Porto Alegre. Então, é na Sociedade Hípica porto-alegrense. O evento movimenta a cidade de todas as maneiras, é um número inédito de cavaleiros uruguaios, argentinos, enfim. São mais de 200 conjuntos de profissionais que vão participar dessas disputas. São 26, sendo a mais importante do Grande Prêmio Cidade de Porto Alegre. E o lugar, a Sociedade Hípica, além das pistas, enfim, ela tem assim, tem food trucks, tem os animais que as crianças podem usar, o pônei pode montar, pode brincar. Então, assim, vira uma grande festa a Sociedade Hípica nesses 2 dias, nesses 3 dias, né? Quinta, sexta e sábado. Ele vai até domingo, na verdade. E a entrada é livre. Então, aproveite, se o dia estiver bonito, estiver bacana, tem um pouco de contato com esse esporte, que eu já falei aqui, tem inclusive aula para as crianças de equitação. Não precisa ser sócio lá, não precisa ser nada, é só querer montar um cavalo. The Best Jump, Prêmio Cidade de Porto Alegre. Sabe que hoje foi preso um idoso, 68 anos, condenado, já com sentença condenatória e tudo, por estupro de vulnerável. Ele abusava sexualmente da neta da companheira e a mãe, então, começou a perceber algumas coisas e fez a denúncia, teve processo, ele foi, então, preso hoje. Com isso, eu quero recomendar aos senhores, a Magda não estava ontem, eu contei que eu estou fazendo um pós-graduação em jornalismo digital. Ah, que legal. E a minha primeira aula foi de animação. E aí eu montei um vídeo com um texto que eu já estava há muito tempo querendo fazer alguma coisa, que trata exatamente como ensinar ou como ensinar os pais a tratar esse assunto com os filhos, como abordar isso com os filhos, como tentar prevenir, porque é uma tentativa. É claro que muitos dos abusos acontecem pela própria família e aí a coisa fica ainda mais complicada. Mas se a gente puder indicar para o nosso filho, para nossa filha, para o nosso neto, para nossa neta, que algumas coisas são importantes, como a regra do aqui ninguém toca. Então eu coloquei lá no meu Face, na minha página, não precisa me convidar nem para ser amigo nem nada. Entra lá no Carla Krieger, que tem lá toda a indicação e tá bem legal, as pessoas estão compartilhando, porque é um conteúdo que merece ser compartilhado pela sua importância, porque as crianças, e muito especial também e muito importante, é não ter tabus com relação à sexualidade, tratar esse assunto com naturalidade, para o que seu filho ou sua filha, se aconteça alguma coisa, possa chegar até você sem medo, sem vergonha, sem nada. Ele tem um caminho aberto para chegar até você, para poder contar as coisas. Então lá tá toda a regra do aqui ninguém toca, que são as partes íntimas que ninguém toca, que alguns segredos, porque os abusadores, eles geralmente pedem segredo para as crianças, para elas não falarem. Então tem que ensinar para a criança que tem segredo bom e que tem segredo ruim. Um segredo, por exemplo, tem uma festa surpresa, é um segredo super legal. Agora, tem segredos que causam angústia nas crianças que eles têm que ser compartilhados com os adultos. Então, algumas regrinhas também do presente, por exemplo. O presente, o abusador sempre vai dar uma bala, um chiclete ou algum outro presente para começar a conquistar a criança. Então, uma dica é, peça para o seu filho sempre lhe contar se ganhou algum presente. Que seja uma balinha. Lhe conte quando ganhou presentes, para a gente também poder acompanhar quem está dando presente, quem está próximo, quem está entrando em contato. Então, queria deixar essa dica. Carla, sobre esse teu assunto, eu quero fazer 2 considerações. A primeira, jurídica. Tá? O abusador, normalmente, num índice extraordinário, é alguém da família ou do círculo muito próximo. Então, essa é a primeira. As estatísticas estão aí, quem quiser penetrar no tema pode fazê-lo. E a segunda característica é de que não há cura. Portanto, aqueles que abusaram da filha e ganharam perdão, e depois vem neto e vem terceira geração. Então, o abusador é um doente que tem que ficar segregado. Se a ciência não conseguiu cura para esse tipo de indivíduo, ele não pode ficar na sociedade. Então, quem teve alguém já soube que algum parente fez
pessoas, uma sobrinha distante, um sobrinho, porque às vezes é do próprio sexo, um sobrinho, não há cura para isso. Portanto, se ele fez uma vez, ele voltará a fazê-lo. Não há, ele envelheceu, ele está velhinho. Não, ele está velhinho, não. Esse aí com 68 anos é um canalha. E faz. Então, esses são os dois alertas. A menina, 8 anos. Exatamente. 8 anos, são os dois alertas. Não é porque é parente, não é porque é sobrinho, porque é tio, porque não. Se está perto, o ambiente está propício. E se ele é um doente, ele vai fazer. Prisão perpétua. Era o mínimo. Exatamente. Essa pessoa tem que ser... A ciência se declara impotente para curar este cidadão. É o que nós defendemos aqui, que é o projeto de castramento químico do Bolsonaro. Casualmente é do Bolsonaro, mas... Porque eles não têm solução. Não tem solução. Não tem solução. Ou tu mata... ou tu anula. Ou tu segrega, né? Aqueles que se dizem a favor dos direitos humanos acham que é ruim para o estuprador passar por uma castração química, mas não se preocupam com as crianças abusadas. O resto da vida. Claro, Deus me livre. Exatamente. Falando em crianças, agora vou contar uma coisa boa falando em crianças. Esse domingo ou sábado, não tenho certeza, eu estava em casa, e aí o meu vizinho de apartamento, o Léo, que é filho do Edu Martins, que é um músico, um paulista que mora aqui, enfim, o Léo é meu amiguinho, ligou para mim, no telefone, perguntou se podia ir lá na minha casa, que ele estava com um grupo de amigos, que eles tinham que conversar, eles tinham que fazer contato com o vizinho. Tá bem, então vem. Abro a porta, tá o Léo e mais 2 amigos dele, os 3 com o narizinho assim pintado de vermelho, né? E um chapéuzinho, cada um deles, um amigo tocando um violão cor-de-rosa, que eu achei lindo. Na verdade, era uma proposta do professor de inglês, ou da professora de inglês, do colégio deles, que é o colégio americano. Então, eles intitularam de Red Nose Day. Então, eles tinham, assim, donate fun, donate food, Red Nose Day is good. Ou seja, doe alegria, doe alimentos, o dia do nariz vermelho é muito bom. E é isso que eles fazem, eles chegam, cantam pra ti assim na tua porta, e aí tem que cantar em inglês, obviamente, e a música pede se tu quer, tu doa alguma coisa, senão, como se fosse o dia das bruxas lá nos Estados Unidos, que também tu dá as balinhas para as crianças. E eu achei muito bacana, e essa campanha que o colégio está fazendo vai até o dia 18, que era hoje? Hoje é 18, Ontem é 18. Não, hoje é 18. Hoje. Mas acredito que você... até o final da semana eles vão receber os seus donativos no colégio americano. Eu achei bonito a maneira que eles criaram para que os meninos pedissem nas portas dos vizinhos algum donativo, algum alimento não perecível para dar às pessoas carentes. Quero dar um abraço grande, mandar um beijo para o Jorge. O Jorge é motorista do táxi que eu peguei ontem à noite, ali na Federação, para ir até o shopping Iguatemi, onde nós fomos jantar. E eu disse boa noite, ele disse boa noite, dona Magda. Bom, aí só foi a conversa, o Jorge assiste todos nós, e o Jorge é um motorista de táxi que está fazendo um curso. Ele está fazendo um curso de auxiliar de enfermagem, porque ele diz que a gente tem que estudar, que a gente não pode ficar sem estudar, porque sem estudar a gente não é ninguém. É verdade. Ele é um amor, querido. E eu tive que ir no tabelionato ontem reconhecer a firma de um monte de coisa, e tem o Paulo do tabelionato, que era ali na Mostardeira, agora está na 24. Ele sabe tudo do nosso programa, tudo. Sempre pergunta pelo Chicão, sempre pergunta por todos, que está sempre nos assistindo. Dona Magda, fala, querido. Eu tenho uma notícia aqui para finalizar a minha participação, que o programa já está chegando no final. Não, o programa já está no finalzinho, né? Não ter me avisado. Sobre o livro que o Lula está lendo, né? O livro diz o seguinte, é impressionante que diz esse livro. O país vive, o Brasil, um culturismo liberal conservador, resultado da primazia das regras de mercado e da predominância da filosofia escravagista. Hoje traduzida no ódio da elite e da classe média aos pobres. Que horror. Vivemos um cotidiano de pré-ciência, ou seja, de ideias falsas que invertem a questão do poder. Na verdade, somos filhos da escravidão. Quer dizer, uso de semântica pura e total, né? Parabéns, senhor Lula. Primeiro livro que o senhor lê é este. E boa noite, seu Lula, também, porque agora a gente vai embora, a gente vai dormir, eu vou dormir na minha cama articulada, maravilhosa, bem macia, a sua não sei como é que tá.
Amanhã a gente volta logo depois do Jornal da Pampa e contamos com a sua companhia. Até lá.